Países com pesquisas na Antártida preparam uma proposta para criar ali a maior reserva de vida selvagem do planeta. A meta é proibir a pesca e salvar animais ameaçados pela escassez de alimentos provocada pelas mudanças climáticas. Os nossos repórteres mostram as pesquisas brasileiras no continente gelado. Na proa do navio polar da Marinha, pesquisadores tentam avistar as baleias no momento em que elas deixam a Antártida. Eu tinha visto 4 mamíferos de quatro baleias diferentes. Distantes. Bem distantes, quase no horizonte. 2 dias antes, elas não estavam tão longe assim. Uma baleia da espécie Mink Annan passa pertinho do bote, onde estão militares e cientistas do Brasil. A imagem foi gravada aqui, sobre a Baía do Almirantado, onde fica a Estação Brasileira Comandante Ferraz. A água do mar já está congelando. As baleias estão indo embora. Nossos navios também. Só os pinguins parecem não se incomodar com a chegada do outono. No interior da Antártida, foi registrada a temperatura mais baixa da Terra, menos 89,2 graus. Nesta época do ano, março, abril, as baleias deixam o continente gelado, onde passaram os últimos 6 meses se alimentando, e seguem para áreas mais quentes, nos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. São as conhecidas áreas de reprodução, entre elas o litoral do nosso país. O principal motivo também da migração é para elas terem os filhotes em áreas mais quentes, né? Ele tem que crescer, ter um certo tamanho e uma certa capa de gordura para começar daí a migrar com a mãe para a área de alimentação novamente. Uma das espécies mais estudadas é esta, a jubarte, também conhecida como baleia cantora. Baleias jubartes que passam o verão nesta área, nas proximidades das ilhas Geórgias do Sul e Sanduíche do Sul, são aquelas que chegam à costa brasileira. Outros grupos da mesma espécie vivem mais perto da Península Antártica, onde fica a Estação Comandante Ferraz. Essas baleias tomam um outro rumo. Elas migram na direção do Oceano Pacífico e ficam o inverno principalmente no litoral da Colômbia e Equador. Estas são imagens de um acervo de 20 anos de pesquisa. A oceanógrafa Manuela Bassoi, da Universidade Federal do Rio Grande, usa uma flecha para extrair material genético das baleias. Na ponta da flecha ficam amostras de pele e de gordura do mamífero gigante. A análise deste material, a comparação fotográfica e também o uso de radiotransmissores tem mostrado a rota migratória das baleias e a estimativa do número de animais ainda vivos. Em 1982, uma comissão internacional recomendou a suspensão da caça às baleias. Quase foi tarde demais. No final da caça, cerca de 97% da população de baleia jubarte foi dizimada, né? Foi caçada. Sobrou praticamente entre 3% e 4%. É isso que se acredita. Estimar a população de baleias, os maiores mamíferos da Terra, é um trabalho de captura que exige pontaria e profunda motivação. Elisa, foi perfeito! Perfeito! Segura. Perfeito! Toma, guarda com muito carinho. E uma boa notícia, juntando dados de 2 décadas de pesquisa com as jubartes, a proibição da caça surtiu efeito. A maioria das populações estão se recuperando, por isso que é importante manter, né, dados temporais longos, que você pode comparar e saber se uma população está aumentando, se está estável, diminuindo. A lógica também vale para os dados sobre o clima, temperatura do ar,
da água, pressão atmosférica. Quanto mais se coletam dados, mais precisa é a previsão do tempo. No regresso do navio polar ao Brasil, acompanhamos o trabalho de um grupo coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas por que estudar as condições meteorológicas de um lugar tão distante, a mais de 5.000 quilômetros de Brasília? É que esta é uma área de circulação das chamadas massas de ar polar e, portanto, de formação das frentes frias. As frentes que chegam ao nosso país e que mexem com a nossa vida, sobretudo nas regiões sul e sudeste. Fenômenos que causam estragos nas regiões mais populosas do Brasil quase sempre nascem neste lugar, um berçário de mau tempo. Veja o que acontece entre o sul da América do Sul e a Península Antártica. Áreas de baixa pressão, no mapa representadas pela letra B, circulam no sentido horário. Por força do movimento da Terra, elas tendem a subir pelo Atlântico, carregando as massas de ar frio, principalmente no inverno. Ali, encontram massas de ar mais quente, vindas do Atlântico. E é assim que nasce a maior parte das frentes frias, do choque entre o ar que vem da Antártida com o ar quente do oceano. Os próprios pesquisadores reconhecem, sabemos pouco do clima, numa região que tanto nos afeta. A gente quer buscar saber o quanto o oceano está impactando na atmosfera e quais os efeitos de um sobre o outro. E é incrível a carência de dados que se tem, que a coleta desses dados é muito importante. Num lugar de clima tão hostil ao ser humano e também a outros animais, mesmo no pior dos invernos, sim, existe vida. Que mecanismo estas plantinhas delicadas têm para suportar o frio extremo? É o que o professor Antônio Batista procura entender em sua 30ª viagem à Antártida. E a resposta, no futuro, também pode mexer com a nossa vida. O professor da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, tenta descobrir quais são os genes que tornam a planta resistente ao frio, mesmo encoberta pelo gelo. Poderia transferir esses genes, família de genes, para outras plantas de interesse econômico. O objetivo principal seria a gente desenvolver espécies resistentes ao frio nas regiões frias, porque, por exemplo, no sul do Brasil, a gente tem problema de pastagem para o gado no inverno. E aí uma geada faz com que, digamos, um rebanho todo fique sem alimentação. Isso poderia baratear e muito o custo da produção nessas regiões. O 5º maior continente do planeta, com 1,5 vezes o tamanho do Brasil, ainda é e será por muito tempo como um labirinto para os cientistas, onde o caminho que leva a uma determinada resposta também conduz a um emaranhado de novas perguntas. A gente vai respondendo uma coisa, mas você responde uma, surgem 100 perguntas novas, né? E a gente ainda sabe muito pouco, mesmo tantos anos, eu acho que a gente sabe muito pouco. Muito pouco.